Olá a todos, o meu nome é Rafael Oliveira e venho-vos apresentar um trabalho sobre diferentes abordagens de quantificação da carga e do bem-estar no futebol. Antes de dar início à apresentação propriamente dita, gostaria de agradecer o convite para participar neste 5º Congresso Brasileiro de Futebol na Web. É a minha segunda participação, também tive a oportunidade de participar no 4º Congresso e agradeço especialmente em nome da pessoa do El Telegani, o qual me dirigiu este convite e com muito gosto tive o prazer de aceitar e estar aqui presente para fazer esta comunicação para todos vós. Fazendo uma pequena introdução sobre mim próprio, caso alguns não me conheçam, portanto, eu fiz o meu doutoramento recentemente sobre uma tese na área da avaliação e controle do treino, intitulada The In-Season Training Load of a Top Elite European Soccer Male Team, e basicamente desde aí tenho estado sempre a trabalhar nesta área de avaliação e controle do treino. Já antes disso trabalhava, mas do ponto de vista mais científico e académico, tenho estado desde essa altura, mais concretamente desde 2020, onde igualmente tenho trabalhado como professor na Escola Superior de Desporto de Maior, pertencente ao Instituto Politécnico de Santarém, portanto, já sou professor lá desde 2014. Eh, Se quiserem, têm acesso às minhas redes científicas, podem ver na parte mais inferior, tendo eu deixado aqui alguns índices, algumas métricas sobre a quantidade de trabalhos que já desenvolvi. É simplesmente para demonstrar algo do meu trabalho, nada mais que isso, ok? Deixo as avaliações para quem estiver a avaliar, para outros colegas, etc. Então, indo ao trabalho propriamente dito que me traz aqui hoje. Basicamente, vou começar por fazer uma pequena introdução sobre as métricas no geral e a necessidade ou a razão de nós as utilizarmos no contexto do alto rendimento e depois então como é que nós as podemos utilizar. E faço já aqui a nota que não vai ser possível apresentar todas as formas de análise dos dados, porque elas são variadíssimas, são imensas, mas eu vou tentar tocar nas principais e naquelas que têm sido mais discutidas na ciência mais recentemente. Então, basicamente, o que nós queremos sempre fazer com este controle da carga de treino é tentar chegar ou tentar perceber quais é que são as adaptações induzidas pelo treino ou pela própria competição, seja para o conjunto de toda a equipa, seja de forma individual, jogador a jogador. Que isso, todas essas informações vão nos permitir poder fazer um melhor ajustamento da carga para que, ao fim e ao cabo, os objetivos principais que nós queremos é que os atletas estejam sempre na melhor performance física no dia da competição, que se consiga evitar lesões e, portanto, para tal é necessário fazer o controle daquilo que eles estão a fazer no treino e no jogo. Dentro da carga de treino no geral, nós podemos dividir em duas secções, em que temos carga interna e carga externa. A carga interna mais ligada com o perfil psicofisiológico dos atletas e que mede aquilo que nós estamos a tentar aplicar em termos de planeamento de treino, que está associado ao perfil da carga externa, em que aí pode ser medido através de, por exemplo, sistemas de posicionamento global, como os tradicionais GPS, em que conseguimos medir distâncias percorridas a diferentes velocidades, acelerações, desacelerações, etc. Dentro da carga interna temos medidas mais fisiológicas ou psicofisiológicas, como a percepção subjetiva de esforço, a frequência cardíaca, valores de lactato, TRIMPs, etc, etc. Isto fazendo um pequeno contexto. Como também vou tocar em algumas variáveis ligadas ao bem-estar, portanto, ultimamente, não só a carga interna, como também o controle ou quantificação do bem-estar tem sido bastante importante e tem sido provada a relação com a carga propriamente dita. Então, nesse sentido, eu faço também aqui uma pequena introdução sobre diferentes formas de fazer este controle. E aquelas que têm sido mais reportadas na literatura são basicamente através de questionários. Alguns questionários são muito longos, há outros que são muito mais curtos, e portanto depois vai depender do contexto de cada um, saber qual melhor se adequa ao seu contexto. Ainda assim, é óbvio que há questionários que são mais específicos, como por exemplo para avaliar o humor, como o Profile of Mood States. Há outros questionários que são mais específicos para avaliar recuperação, e aqui temos diferentes métricas, outros mais
mais específicos para também tentar relacionar diferentes métricas de bem-estar, em que envolvem também a questão do treino e do próprio bem-estar em si, como têm aqui alguns que podem verificar nesta tabela, eu deixei a referência também caso queiram consultar com maior detalhe. E depois há outros questionários mais curtos, que não pertenciam ao artigo anterior, que é um artigo de revisão sobre este tipo de temáticas, em que temos, por exemplo, o conhecido índice de UPA, que basicamente mede estas 4 categorias que estão aqui apresentadas: a qualidade do sono do dia anterior, o stress, a fadiga e a sensação de dor muscular. Portanto, são sempre medidos antes da sessão de treino iniciar, sensivelmente meia hora antes, ou então a versão modificada este anterior questionário, que é a versão de McLean, que além das unidades arbitrárias mudarem ligeiramente, a escala anterior é de 1 a 7 pontos, esta é de 5 a 1 ponto, mas também varia ou acrescenta, neste caso, mais uma categoria, que neste caso é o estado do humor. Portanto, para além das 4 anteriores, acrescentamos nesta também o estado do humor. Portanto, tudo isto vai depender sempre do contexto. Portanto, estas são as métricas que eu vou tentar abordar ao longo desta apresentação e agora vou tocar no assunto das formas como nós podemos analisar os dados. Sendo que aqui existem diversas formas. Não são apenas estas, existem mais até. Estas são aquelas que eu vou tocar, tendo em conta também o tempo disponível que tenho para falar, comunicar esta temática. Portanto, neste caso, nós podemos começar por falar sobre a forma de onde nós retiramos os dados. Nós podemos fazer investigação e utilizar os dados apenas do treino, e podemos fazer também apenas da competição e podemos fazer das duas em simultâneo ou relacionando uma com a outra. Ou seja, tudo isso vai nos dar aqui umas diferenças em termos de interpretação dos dados, depois para o treinador e para o ajustamento da carga. Se vocês ficarem com os dados do treino só, se calhar, por exemplo, vão ficar com dados um pouco mais abaixo do que aquilo que é o dia da competição. Geralmente tem sido reportado na literatura que o dia da competição é sempre aquele que é mais exigente ao longo da semana ou do microciclo, se assim preferirem. Portanto, é bom termos o controle de ambas as situações. Depois também podemos analisar estes dados de uma forma mais individualizada, que esta deve ser feito, especialmente o ideal é ser feito sempre, mas se estivermos a falar em contextos mais profissionais, onde existe uma equipa técnica maior, é preferível, mas também pode ser feito por análise de grupo. Geralmente os artigos científicos são feitos por grupos, portanto, geralmente englobam uma grande quantidade de jogadores, e, portanto, isso dá-nos também alguma informação hum, do ponto médio, vamos dizer assim, mas às vezes existem variações específicas que são individuais de jogador para jogador e, portanto, convém fazer também esse tipo de análise, porque podemos ter, eventualmente, até alguns jogadores que são outliers e que até têm rendimentos muito acima da média. Também pode acontecer o inverso, mas vamos pensar pela parte mais positiva. Outros tipos de análise incluem, por exemplo, fazer os titulares versus não titulares, considerando os suplentes e os reservas. É completamente diferente de quem joga mais ao longo de uma época quando comparado com quem joga menos, uma vez que o jogo continua a ser o aspecto mais importante e, portanto, se calhar há aqui estratégias que devem ser aplicadas, como jogos simulados, jogos de treino amigáveis, mas esses muitas vezes não atingem os níveis de intensidade que um jogo oficial pode atingir e, portanto, há aqui várias considerações a ter em conta. Também por oposição, os titulares provavelmente necessitarão de mais recuperação, mais descanso para conseguirem estar melhor aptos para os jogos seguintes. Depois também há a necessidade de fazer análise das diferentes posições dos jogadores, e aqui isto é um tópico interessante e que ainda não está a ser totalmente bem explorado na literatura. Muitas vezes o que se faz é considerar, digamos, eh, a média das posições mais assumidas por um jogador ao longo de toda a época, e portanto vou dar aqui um exemplo para perceberem melhor. Vamos pensar aqui que é um jogador que é mais polivalente, tem a capacidade de jogar tanto no meio campo como, por exemplo, na ala, e portanto, ao longo da época vai assumindo os dois papéis, mas eventualmente por ter assumido mais vezes a posição do meio campo,
vai ser atribuído com essa posição. Pronto, e esta é uma análise que também tem que se ter em conta, porque vai sendo diferente ocupar uma posição ou outra, as demandas físicas são diferentes, as demandas relativas ao bem-estar também, e portanto esta análise também é extremamente importante. E depois as comparações entre diferentes escalões dentro da modalidade do futebol, uma vez que vamos pensar agora só aqui num pequeno exemplo, vamos pensar nos jogadores que estão quase a saltar para a equipa principal, são jovens, mas convém que se faça aqui essa percepção, essa análise, uma vez que não se quer que haja uma grande discrepância quando o jogador salta para a equipa principal, ou seja, pode-se especular que a equipa principal treine com carga mais elevada do que no escalão anterior e, portanto, há aqui uma análise que é necessária para que depois o jogador não tenha picos de carga demasiado excessivos que podem depois comprometer o seu rendimento e eventualmente até gerar pequenas lesões, etc. Portanto, este tipo de análises tem que ser tido em conta. E depois, dentro destas, ainda temos subanálises, digamos assim, em que podemos considerar a comparação de jogos oficiais versus jogos amigáveis, treino, e isto é útil para o treinador para perceber se os seus jogos amigáveis podem ser feitos dentro da própria equipa ou com outras equipas, se eles produzem demandas físicas idênticas ou não ao jogo oficial, porque se não estão a produzir e o efeito é efetivamente dar ali mais um estímulo de treino, então tem que se mudar mais qualquer coisa para que, ou mudar ou acrescentar, para além do jogo, mais treino em si, para que se consiga desempenhar aquilo que se pretendeu ou que se objetivou. Depois também, dentro do próprio jogo, pode ser interessante e pertinente comparar a primeira parte do jogo com a segunda parte. Tem sido visto que a primeira parte muitas vezes tem valores mais elevados, no entanto, também se verifica que na segunda parte, por vezes, portanto, os resultados são muito alterados, mais vezes, se calhar, na segunda parte do que na primeira. Portanto, esta análise também é extremamente importante no contexto individual de cada equipa. Pode variar de equipa para equipa. E depois convém, falando no contexto, analisar outras variáveis de contexto, faça a redundância, como, por exemplo, o resultado do jogo, e aqui podemos falar do resultado final do jogo ou do resultado ao longo do jogo, porque pode haver ali alterações de passar, por exemplo, de 0-0 para 1-0, de 1-0 para 1 igual, para 2-1, para 3-1, eventualmente para 3-2, 3-3, por exemplo. Aqui uma situação completamente aleatória, em termos de exemplo, mas todas estas variações têm consequência depois no perfil em termos de carga e também de bem-estar. A própria localização do jogo hoje em dia já diria que é uma variável que, embora tenha alguns efeitos, especialmente se forem jogos fora que envolvam viagens de longas distâncias, mas começa a ser uma variável que já se começa a pôr com menos relevância. Ela tem alguma implicação em termos de controle de carga, portanto, há valores que vão sendo diferentes, mas não é tão determinante como, por exemplo, com o resultado ou até com o nível do oponente. Portanto, uma vez mais, faço aqui a exceção, é que depende do contexto, não é? Podemos estar a falar de equipe, por exemplo, em Portugal, nós temos equipas que jogam em ilhas, portanto, que vêm de ilhas, e se calhar essas equipas têm aqui uma questão bastante interessante a analisar, uma vez que têm que estar sempre a fazer viagens do arquipélago para o continente, e isso pode ter aqui influência depois em todas as métricas que estão a usar. Portanto, isto é apenas um pequeno exemplo, por isso há que ter sempre em conta o contexto específico da equipa. E depois ainda, fazer uma outra análise das semanas regulares, podem ser consideradas apenas com um único jogo, com semanas congestionadas. Ou até se preferirem, portanto, semanas congestionadas que têm 2 ou mais jogos. Ou se preferirem, às vezes, períodos mais congestionados de treino. Imaginem que há alguns períodos em que a equipa está a treinar 5 a 6 vezes por semana, com mais um jogo, e há outras semanas em que só treina, por exemplo, 3 a 4 e que tem só um jogo. Portanto, às vezes este tipo de análise também pode ser pertinente de se realizar. Depois aqui entremos noutra secção em que temos uma panóplia muito grande de métricas de análise dos dados. E dentro destas, eu vou começar por alguns exemplos, como por exemplo a avaliação da carga interna diária, e vou pegar nesta métrica, portanto, isto é basicamente a multiplicação
da duração da sessão de treino vezes a percepção subjetiva de esforço, assim é que é. Hum, e quem diz da sessão de treino diz também que pode ser do jogo, ok? Portanto, isto serve para as duas componentes. Esta é uma das métricas mais usadas para controle de carga interna, e está extremamente validada. Depois, nós podemos usar o valor, e atenção, que eu falei há pouco da PSE, mas posso pôr aqui as variáveis do GPS, portanto, todas elas contam, não necessitam é de ser multiplicadas pela duração, portanto, já está isso devidamente incluído. E depois podemos então colocar os valores da carga semanal total, ou ainda considerados da carga aguda, que pode ser o somatório dessa semana, ou desse período que nós queremos analisar. Podemos também ter os valores médios, ou seja, em vez de ser o acumulado, pode ser só a média de um dia. Imaginem 5 dias de treino e nós fazemos a média, né? Somamos os 5 dias e dividimos por 5. Podemos ter ainda outros períodos que não estão aqui apresentados neste slide, mas, por exemplo, analisar a primeira parte da época com a segunda parte, portanto, havendo ali uma divisão a meio, ou se quiserem, podemos ainda ter também a comparação da pré-época com a primeira parte da época com a segunda. Às vezes há outros autores até que fazem divisões mais acentuadas e, por exemplo, consideram cada mesociclo como cada mês ao longo de toda a temporada e, portanto, essa comparação também pode ser feita. Isto, uma vez mais, depende das ideias, dos objetivos dos treinadores e do seu contexto em termos de equipa, contexto profissional. Há outras métricas que foram surgindo, como por exemplo a monotonia, que basicamente utiliza a carga semanal média dividida pelo desvio padrão semanal médio. Juntamente com o strain, muitas vezes têm sido usados em alguns trabalhos. Portanto, e o strain é a multiplicação da monotonia pela carga semanal total. Geralmente conseguimos verificar as variações das semanas, de umas para as outras. Estas duas métricas em concreto são mais usadas para avaliar grandes períodos com muitas semanas de treino. Não necessitam de ser muitas, literalmente, mas 10, 12, as 20, 40, enfim, a época completa. Depois temos ainda outro tipo de rácios, como por exemplo o rácio de treino-jogo, em que aqui nós temos um valor de carga aguda semanal, portanto o somatório, dividido pela carga de jogo, e este valor, que pode ser superior ou inferior a 1, vai-nos querer explicar se a carga de treino que estamos a dar em termos de dose aos nossos atletas pode ser superior ou não em relação aos valores da carga de jogo. Por exemplo, um valor inferior a 1 significa que a carga de treino da semana não atinge os valores de jogo. Isto às vezes pode ser bastante importante analisar, porque imaginem equipas que treinam 5 vezes, 4 vezes por semana, se ao longo desses 4, 5 treinos não conseguem atingir a carga, o valor acumulado da carga que ocorre no jogo, ora, às vezes pode ser necessário para conseguirmos fazer uma melhor gestão do treino, prevenir elevados níveis de fadiga nos nossos atletas, mas por outro lado, se não for esse o objetivo, nós podemos estar a treinar os nossos atletas muito abaixo do que aquilo que é suposto, e eles depois chegam ao jogo e é claro que eles vão conseguir aguentar o jogo todo, mas podem não conseguir aguentar com aqueles níveis de intensidade que estão à espera, ou que nós perspectivamos. E depois ainda temos outras, eu vou pôr duas métricas, que são a carga aguda, carga crónica, o rácio de carga aguda, carga crónica, pode ser feito de forma acoplada, não acoplada, ou através de médias móveis exponencialmente ponderadas, que eu já vos apresento um pouco mais a seguir, caso não estejam tão recordados, mas aqui, uma vez mais, precisamos de ter mais semanas, portanto, o ideal é ter outra vez 10, 12, 20. O ideal é ter a época toda. Portanto, estas métricas aqui podem ser calculadas semanalmente, como é óbvio, e isto deve ser feito dessa forma. Mas digamos que ficamos com uma panóplia mais completa ao longo de toda a temporada, no fim da temporada, ou seja, por conseguirmos ver tudo aquilo que foi feito. Pode-nos ser útil depois para ajustarmos a carga para a época seguinte. E finalmente, temos também ainda os chamados worst case scenarios, que por vezes uh, podem ser conhecidos como as maiores demandas do jogo, em que basicamente consiste em analisar o jogo por diferentes períodos, podem ser períodos de 1 minuto, 5 minutos, 10, 15.
45, etc. Portanto, existem vários valores de corte na literatura, mas em que basicamente nós identificamos desse período que estamos a analisar qual é que é o valor mais elevado em termos de distâncias percorridas, de acelerações, por aí fora. E depois consideramos esse valor, em vez de ser uma média geral, ou acumulado geral de todo o jogo, vamos considerar o pico que foi alcançado dentro desses períodos que estamos a analisar. E finalmente, temos ainda poderemos ter aqui, digamos, uma outra consideração que é em utilizar os dados absolutos ou os dados relativos. Quando eu digo dados absolutos, para ter um exemplo mais concreto, será, por exemplo, nós pegarmos na distância total percorrida ao longo de todo o jogo, ou ao longo de todo o treino. Imaginem que ao longo do jogo foi cerca de 12 mil metros, 12 quilómetros de corrida. Os dados relativos já consistem em dividi-los, em relativizá-los por cada minuto de jogo. Portanto, imaginando aqui que eles tinham corrido os 12 mil metros, mas depois temos que dividir, vamos supor que fizeram os 90 minutos tradicionais e, portanto, tínhamos que dividir este valor para termos o valor específico. Esta análise é importante, especialmente se estamos a analisar jogadores que têm tempos diferentes, sejam de treino, sejam de jogo. Portanto, isto é outra variável que é necessário ter em conta. Estudos. O que é que tem sido feito ao longo do tempo? Bom, têm sido feitos vários estudos. Existe uma quantidade de estudos enorme em diferentes países. Eu vou-vos mostrar aqui alguns e dar-vos algumas considerações sobre aquilo que deve-se ter em conta. Ok? E, ao fim e ao cabo, vou acabar por partilhar também a minha própria opinião pessoal sobre toda esta temática que estou a apresentar. Este estudo que vos estou aqui a mostrar foi um daqueles mais completos, um dos primeiros que foi mais completo, que saiu em 2015, com dados da Premier League, em que basicamente conseguiram quantificar toda a época de futebol, aqui só relativo a carga interna e carga externa. Tiveram diferentes formas de análise, conseguiram analisar os microciclos, os próprios mesociclos também, e depois dentro dos microciclos os diferentes dias em si. Ou seja, tem aqui um diferente conjunto de análises, tem também a comparação entre diferentes posições dos atletas, seja de uma forma de microciclo, ou seja, por semana, seja depois de uma forma diária, não é este que estou aqui a apresentar, este aqui são algumas semanas específicas, algumas semanas específicas da época, este sim é da forma diária em que compara os tradicionais MDs, portanto os Match Day minus 5, 3, 2 and 1, neste caso, portanto isto que significa estar a 5 dias do próximo jogo, a 3, a 2 ou a 1, em que faz este tipo de comparações, juntando também a questão da posição dos jogadores. Portanto, este estudo foi um dos pioneiros. Eu não vos vou apresentar os resultados propriamente ditos, posso dizer só do geral que há uma tendência sempre de diminuição da carga até ao próximo dia, até ao dia antes do jogo, ou seja, desde o primeiro treino da semana até ao último, há sempre uma diminuição de carga, sendo que os 2 dias a meio da semana, especialmente com maior relevância no MD-3, é aquele que tem uma maior carga. Depois as posições, há estudos que encontram variações nas posições, há outros que não, ao longo do treino, na competição, no jogo, aí sim há bastantes alterações. Depois aqui um outro estudo também, na Premier League, em que fez uma análise ligeiramente diferente, portanto, são outras análises que devem ser em conta. Eu aqui não estou muito preocupado com os resultados dos estudos propriamente dito, estou mais preocupado em tentar-vos mostrar diferentes exemplos de análise dos dados, ok? É mais esse tema que me trouxe aqui. Portanto, por exemplo, aqui o que eles fizeram foi agarraram em 3 microciclos diferentes, em que um deles tinha apenas um jogo, outro tinha 2 jogos da mesma semana e outro tinha 3 jogos da mesma semana. Aqui, neste caso, o primeiro microciclo e o segundo têm ambos 4 sessões de treino, ou seja, quer dizer que há dias de descanso, mas, por exemplo, o microciclo com 3 jogos só teve 2 treinos, ok? Portanto, há aqui situações diferentes e como estão a ver aqui, por exemplo, estes gráficos representam muito bem a quantidade de treino em relação ao jogo desse mesmo microciclo e como podem ver aqui,
há variações bastante distintas, como por exemplo, no primeiro microciclo temos uma carga de treino bastante grande em relação ao jogo, ou de valores acumulados em relação ao jogo, mas quando comparado, por exemplo, com o microciclo número 3, aí já é o inverso, já são os jogos a terem um grande valor quando comparados com o jogo. Portanto, isto é óbvio, parece-nos óbvio, mas, no entanto, isto não é sempre linear em todas as equipas e, portanto, esta análise pode ser extremamente pertinente ser realizada de umas equipas para as outras. Aqui um outro estudo, em que, neste caso, já foram tidas em conta as variáveis de bem-estar. Portanto, temos carga interna e temos bem-estar. Temos também uma análise de períodos congestionados com não congestionados, ou seja, em que consideramos semanas só com um jogo e outras semanas com dois jogos, e foi feita a comparação das diferentes métricas do índice DUPA, e também da carga interna. E é curioso ver que, se calhar, no bem-estar não há grandes diferenças, efetivamente há aqui algumas diferenças, como vocês podem ver, e há valores tendencialmente mais elevados do índice de bem-estar com dois jogos, mas, por exemplo, da carga de treino interna, os valores até são mais baixos com dois jogos do que com um jogo apenas. Portanto, há aqui valores interessantes e que isto são valores que não são consensuais em todas as equipas, ok? Portanto, um outro aspecto que eu quero desde já referir é que as equipas têm os seus contextos e quando se fazem este tipo de estudos científicos, muitas vezes só conseguimos incluir uma equipa com cerca de 20 a 30 jogadores, às vezes menos até, e portanto é muito individualizado do contexto daquela própria equipa. Portanto, se quisermos depois extrapolar os dados para outros contextos, outras equipas, é preciso ter sempre alguma consideração a estes aspectos, ok? Depois há aqui este tipo de análise também. O estudo também fez a comparação das diferentes posições e depois fez a correlação das diferentes variáveis, onde, como vocês podem ver aqui, de uma forma resumida, existem muitas variáveis de bem-estar que se correlacionaram com os valores de carga interna. Portanto, é importante fazer este tipo de análise. Eu deixo-vos aqui ainda a explicação então sobre os tais rácios de carga aguda, carga crónica, seja de forma acoplada, seja não acoplada, embora deixe-vos já aqui uma indicação. Portanto, se calhar quem me ouve a falar disto pensa logo que eu estou a tentar associar este tipo de rácios com valores preditivos de lesão. Atenção que eu não faço esse tipo de consideração, porque embora os primeiros estudos que saíram sobre estas temáticas tivessem isso em conta, ou tivessem esse objetivo, e alguns até comprovaram essa situação, é algo muito específico de equipa para equipa. Portanto, há equipas em que estes rácios permitem verificar essa situação e há outras equipas em que estes rácios não permitem identificar isso. Ou seja, o que eu quero dizer é que imaginem valores mais elevados nestes rácios, antigamente estavam sempre associados com maior risco de lesão ou lesão efetivamente dita, mas nem sempre isso acontece. Portanto, às vezes há valores muito altos que não ocorre qualquer tipo de lesão ou nem sequer risco de lesão para a mesma. A explicação entre ser acoplado ou não acoplado é bastante simples. É que nos valores acoplados nós temos que agarrar na carga aguda da semana, da última semana de treino, neste caso, dividida pela carga crónica das 4 últimas semanas. Ok? Enquanto que os não acoplados, aquilo que nós vamos fazer é que vamos buscar o valor das 3 últimas semanas anteriores à semana atual que estamos a considerar como carga aguda, ok? Portanto, não contemplamos a própria semana pela qual estamos a dividir carga aguda pela carga crónica. Portanto, esta é a explicação da diferença. Enquanto que as médias móveis exponencialmente ponderadas já têm aqui valores específicos a considerar. Por exemplo, aqui este valor de lambda, que é considerado entre 0 e 1, representa um grau de decréscimo com valores mais altos, descontando observações mais antigas. Portanto, e depois é calculado por 2 a dividir pelo n mais 1. E o n é considerado o valor entre 7 a 28 dias, que geralmente está mais associado. Neste caso, muitas vezes vamos para os 28 dias, por ser o valor da carga crónica. Portanto, são formas ligeiramente de calcular, mas que depois, em resumo, vão-nos dar aqui este tipo de valores. Por exemplo, reparem aqui nestes gráficos, isto foi um estudo feito por nós, numa nossa equipa,
apenas com valores de percepção subjetiva de esforço, em que utilizamos esses valores para calcular cada um destes diferentes rácios. E aqui, mais importante que verem que os gráficos são diferentes uns para os outros, do primeiro para o segundo não parece haver muita diferença, mas no terceiro, digamos que a curva é bastante distinta, mas aquilo mais importante que nós queremos passar em termos de mensagem é que nós estávamos neste estudo a comparar os jogadores titulares com os não titulares, e embora se tenha verificado algumas diferenças em algumas semanas, portanto estão aqui representadas 43 semanas, nós depois no fim não verificamos diferenças do ponto de vista significativo. Ou seja, em relação a titulares e não titulares, é muito indiferente quase fazer este tipo de análise. Agora, se querem usar um rácio em relação aos outros, aí também vai depender. Nós, este estudo, há diferenças, especialmente quando comparado pelas médias móveis exponencialmente ponderadas, mas há estudos que não apresentaram diferenças quando comparam os valores das três formas de cálculo. Portanto, é muito subjetivo, é preferível experimentarem e verem qual é aquele que acham que se adequa melhor. E, portanto, isso já engloba ter aqui uma análise completa, ter também os valores das lesões propriamente ditos. Muito bem. Continuando, indo agora àquele estudo sobre os valores em que se utiliza o cálculo do rácio de treino em relação ao jogo, portanto, os valores acumulados de treino divididos pelo o valor de jogo. Há aqui um estudo em que faz uma análise bastante interessante, em que utiliza diferentes padrões semanais, ou seja, semanas com 3 treinos, com 4 e com 5, e faz a comparação destes rácios de umas semanas para as outras. Obviamente que as semanas que têm mais dias têm a rácios mais elevados, portanto, se treinam mais, acumulam mais valores, mas ainda assim é interessante ver esta situação e tentar perceber se os valores do jogo são alcançados ou não, consoante estas variações que vão ocorrendo. Portanto, este estudo utilizou diferentes métricas de carga externa, apenas de carga externa, e portanto ficou com esta consideração. Mas uma vez mais digo, nós temos um trabalho que neste momento já foi aceito para publicação, mas que ainda não está efetivamente publicado, com uma análise muito idêntica e que, neste caso, verificou diversas situações, especialmente com semanas com 3 e 4 treinos, em que os valores do jogo não foram atingidos no somatório acumulado de toda a semana. Portanto, são questões a ter em conta em termos individuais de equipa para equipa. Portanto, há que ter essa situação em consideração. Depois há ainda uma, uma consideração extra a ter em conta, é que muitas vezes estes dados que nós temos estado aqui a falar, especialmente os de carga externa, são associados a valores de corte já previamente definidos. Portanto, há os chamados thresholds, em que nós, por exemplo, consideramos um sprint, há quem considere, por exemplo, acima dos 25 km por hora, há outros autores que consideram acima dos 23, há ainda alguns que consideram, por exemplo, estar só acima dos 20, portanto, há aqui diferentes thresholds usados na literatura, eles não são consensuais, e depois também há a forma de nós calcularmos estes thresholds de uma forma individualizada, ou seja, fazendo uma avaliação dos perfis de velocidade dos jogadores, ou através também com um teste de VO2 máximo, para tentarmos descobrir quais é que são as velocidades máximas atingidas, nós conseguimos então estipular esse tipo de valores. Claro, eu entendo que não é fácil ter sempre este tipo de avaliações em todas as equipas, às vezes não há tempo, ou os treinadores não querem despender tempo para fazer esse tipo de avaliações, mas essa seria a forma mais correta de nós termos aqui esse tipo de análises, ok? Portanto, eu deixo também essa consideração, partilhando este artigo, que é uma revisão sistemática bastante recente, deste ano, que tem uma análise dos diferentes trabalhos que utilizaram, digamos, estes valores absolutos versus valores individualizados em termos de métricas de corrida. Portanto, deixo também essa situação e se repararem, o que está a aparecer aqui é a quantidade de estudos que faz esse tipo de análise e não são assim tantos quanto isso. Portanto, há aqui várias considerações a ter em conta. Muitos, e a grande maioria utiliza os valores do sprint máximo, às vezes para poder fazer este tipo de cálculos, portanto, há que ter essa consideração em conta. Portanto, tenho que tocar aqui num outro tópico, que é a questão da monitorização versus avaliação. Portanto, aquilo que eu tenho estado a falar
sobre as métricas de carga interna, carga externa, de bem-estar, são métricas que podemos considerar de monitorização contínua. Ou seja, nós diariamente vamos controlando e avaliando todos estes valores. Enquanto que as avaliações já são momentos específicos ao longo da temporada. Vou dar aqui um exemplo. Podemos começar a temporada e nos primeiros dias queremos fazer uma avaliação, diferentes capacidades físicas e fisiológicas para perceber o estado atual do atleta. No final da pré-época, podemos ter o interesse de perceber qual é que foi a evolução e depois, eventualmente, ao longo da época, fazer isso mais uma, duas, três vezes, ok? Para tentar perceber se eles pelo menos estão a manter ou se até conseguem evoluir em algumas das variáveis que nós possamos ter esse interesse. Um, Isto é algo que ainda não é totalmente feito, mas que, ou totalmente feito, isto é, há equipas que o fazem, como é óbvio, há equipas que o fazem de uma forma mais arbitrária, ou seja, fazem isso apenas uma única vez, no início, mais para saber o ponto de situação atual, e depois fazem quando o atleta está retornado de uma lesão. Minha opinião pessoal é que isto deve ser incluído. Claro que a quantidade de testes, ou quais os testes, aí tem que ser específico de cada equipa e cada um escolher, mas deve ser colocado algum deste tipo de testes. Só aí é que conseguimos ir mais além e ter um trabalho mais pormenorizado sobre os atletas com quem estamos a trabalhar. O tipo de variáveis a incluir. Bom, aí também vai depender, não é, das necessidades. Eu deixo aqui alguns exemplos. Podemos ter variáveis ligadas à antropometria ou à composição corporal, e estas às vezes até podem-se fazer um controle mais diário, mas eu vou pôr aqui como modelo de avaliação, ou seja, só algumas vezes ao longo da época. Depois podemos ter os testes específicos da modalidade, do futebol, para perceber ali algumas questões mais técnicas. E podemos ter também provas de esforço para conseguir avaliar parâmetros mais fisiológicos, mais metabólicos. Também pode haver outros testes físicos, testes de explosão, saltos verticais, saltos horizontais, arremessos de bola medicinal, por exemplo, há testes dessa nomenclatura, testes de força geral, portanto, diferentes testes. Também podemos utilizar questionários para avaliar o perfil psicológico, lá está, aqui a roçar, a tocar outra vez o bem-estar. Podemos ter análises sanguíneas, e isto permite-nos ter ali mais outro perfil interessante, mas não é fácil, estamos constantemente a aplicar este tipo de avaliações. E podemos ter também outras avaliações mais imunológicas, microbiológicas, pronto, vão tocar também as avaliações anteriores sobre o sangue, mas que, às vezes salivares, etc., mas que nos podem dar aqui mais algumas considerações sobre os atletas. Então, e quando é que nós podemos fazer essas avaliações? Bom, eu não tenho, digamos, a resposta para todas elas. Isso seria impensável e não tenho tempo necessário para poder abordar todos estes tópicos. Eu vou-vos só mostrar dois estudos que nós fizemos recentemente, em que abordam basicamente as demandas, portanto, as demandas de carga, especialmente a carga externa, e que tentam perceber, do ponto de vista mais fisiológico, se elas têm, qual é que é o melhor dia para podermos fazer esse tipo de testes ou de avaliação mais fisiológica ao longo de uma semana. Então, por exemplo, reparem neste estudo. Este estudo aqui, nós aplicámos três testes hum, físicos, basicamente capacidade de avaliação do VO2 máximo, pode ser de forma indireta, ok? Mas nós fizemos esses três testes, o 3015 AFT, o Yo-Yo Intermittent Recovery Test e o VAM-VAL Test. Então, basicamente, o que é que acontece nesta equipa? Atenção que esta é uma equipa de jovens, salvo erro, na casa dos 18 anos, e então, basicamente, o que é que fizemos? Eles treinavam três vezes por semana, tinham um jogo nessa semana, treinavam nos MD-3, 2 e 1, e então o que nós recolhemos foi sempre os valores das diferentes métricas, aqui são os valores das distâncias percorridas, aqui tem valores de acelerações, o valor da velocidade máxima atingida, e se repararem, eu vou voltar aqui atrás, precisamente para vocês verem que eh, o que está a preto, a barra a preto, é sempre a demanda do jogo, enquanto que as outras barras mais pequenas é o valor alcançado em cada um destes três testes. Portanto, se repararem, há aqui um aspecto em comum em que no MD-3 parece ser sempre aquele em que nós temos aqui uma grande margem para a maior quantidade de variáveis. Claro, se formos ali à distância entre os 11 e os 15 quilómetros, ou se formos ali à distância
entre os 15 e os 19, efetivamente ultrapassamos com alguns dos testes os valores atingidos em jogo. Mas reparem, não é uma percentagem tão expressiva, muitas vezes, o que nos faz crer que nós podemos aplicar esse teste quase como que em substituição do próprio treino. E isso já permite-nos ter aqui um, uma ideia de quando é que nós podemos aplicar o teste. Então, se formos para as variáveis de aceleração, percebemos que aqui não há qualquer problema, em qualquer um dos dias não se vai ter problemas, e a mesma coisa para a velocidade máxima. Então, neste segundo estudo que eu vos apresento, nós continuamos na mesma lógica, aplicámos os três testes, só que agora fomos ver as variáveis mais fisiológicas. E aqui o que nós estamos a mostrar são valores de frequência cardíaca, média, mínima e pico. E se repararem, aqui sim temos valores de frequência cardíaca mais elevados se formos à frequência mínima, se formos à média da frequência cardíaca, mas se formos ao valor pico, o MD-3 parece ser aquele novamente mais seguro. Reparem agora em que temos aqui zonas de frequência cardíaca com intensidades diferentes, salvo erro a 70, 80, desculpem, 80, 90 e 100, salvo erro. Portanto, acho que são valores dessas intensidades que nós tínhamos colocado aqui. E, uma vez mais, portanto, em termos de segundos, quantos segundos tivemos nessas intensidades, e se repararem uma vez mais, como podem ver, apenas o MD-1 em algumas variáveis é que não parece ser um dia adequado para fazer este tipo de testes, enquanto que os outros estamos completamente confortáveis quando comparado com os dias do jogo. Depois eu deixei também aqui esta tabela, basicamente tem a comparação dos valores específicos em si e com os valores dos testes estatísticos. Isto mais para comparar qual dos testes é que nós podíamos aplicar ou não, mas pronto, aqui eu já deixo isso para uma outra análise futura, numa eventual próxima preleção, mas quem quiser fica à vontade para me fazer esse tipo de questões. Deixo também aqui ainda, basicamente é a continuação dos estudos anteriores, em que tem esta explicação, basicamente a suportar que o MD-3 efetivamente foi mais eficaz para nós podermos avaliar. É claro que outras equipas que tenham 4 e 5 sessões de treino, se calhar isto vai ser diferente, mas eu diria que pela maioria dos estudos que têm sido feitos, aqueles que têm maiores quantidades de sessões de treino, que os dias a meio da semana, e geralmente vou colocar aqui o MD-3, eventualmente o MD-4, serão aqueles mais ideais para podermos fazer testes desta natureza, ok? De qualquer maneira, gostaria de agradecer a vossa atenção. Espero que esta preleção tenha sido útil, vos tenha esclarecido algumas dúvidas. No entanto, se persistirem dúvidas, fiquem à vontade para me contactar. Eu deixo aqui o meu e-mail, as minhas redes sociais mais científicas e também mais pessoais. Fiquem à vontade para me contactar. Partilho também esta última informação que me tinham solicitado. Agradeço uma vez mais a atenção de todos, uma vez mais o convite endereçado para estar neste 5º Congresso Brasileiro de Futebol na Web, ao professor El Telegani, e a qualquer questão disponham. Muito obrigado.